Olha, eu vou te contar uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas precisa saber agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você me escuta, o seu corpo está te enviando sinais desesperados de que algo não vai bem e você está ignorando completamente. Sabe aquela levantada no meio da madrugada para ir ao banheiro? Aquela que você acha normal porque todo mundo da sua idade faz? Pois é, meu querido, minha querida. Isso não é normal coisa nenhuma. E o pior, muito pior do que você imagina, é que essa interrupção constante do seu sono está destruindo a sua saúde de uma forma tão silenciosa e cruel que quando você perceber, pode ser tarde demais. E hoje eu vou te mostrar como 3 alimentos simples, baratos, que provavelmente você tem na sua cozinha agora mesmo, podem fazer você dormir a noite inteira sem precisar levantar nenhuma vez. Mas antes disso, eu preciso que você entenda a gravidade do que está acontecendo com você. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes você levantou ontem à noite para fazer xixi? Uma vez? Duas? Três? Algumas pessoas me dizem que levantam até 4, 5 vezes por noite. E sabe o que me assusta de verdade? A naturalidade com que vocês me contam isso, como se fosse apenas mais uma chatice da idade. Como se fosse normal acordar toda santa noite com a bexiga gritando, tropeçar no escuro até o banheiro e depois voltar para a cama esperando que o sono retorne. Mas ele não retorna, não é mesmo? Você fica ali virando de um lado para o outro, olhando para o teto, pensando em mil coisas, até que finalmente está quase pegando no sono de novo e lá vem aquela vontade outra vez. É um ciclo infernal que está roubando não apenas o seu sono, mas está literalmente roubando anos da sua vida. Eu atendo pacientes todos os dias no meu consultório. Gente maravilhosa na faixa dos 60, 65, 70 anos, que chega até mim completamente exausta. Olheiras profundas, aquela expressão cansada de quem não dorme direito há meses, às vezes anos. E quando eu pergunto sobre o sono, a resposta é sempre parecida. Ah, doutora, eu durmo mal porque levanto muito à noite para ir ao banheiro. E aí eu pergunto, e o que você está fazendo para resolver isso? A resposta: nada. Absolutamente nada. Porque todo mundo acha que é normal, que faz parte do envelhecimento, que não tem jeito. Pois eu tô aqui para te dizer que tem jeito sim e que você não precisa viver assim. Vou te contar a história real de uma paciente minha. Vou chamá-la de Dona Maria porque não posso revelar o nome verdadeiro dela. Dona Maria tem 68 anos. É uma mulher ativa, cuida dos netos, faz caminhada, sempre foi saudável, mas há uns 3 anos começou a levantar à noite para ir ao banheiro. No começo era só uma vez, depois passou para 2, 3 vezes. Ela achava chato, mas pensava que era coisa da idade. O marido dela reclamava porque ela acordava ele toda vez que levantava. Os filhos comentavam que ela estava sempre cansada, irritada. Ela começou a evitar sair à noite porque tinha medo de precisar ir ao banheiro o tempo todo. A vida social dela foi diminuindo. Ela parou de ir ao cinema porque não conseguia assistir um filme inteiro sem levantar. Viagens, então, nem pensar, porque a ansiedade de não ter um banheiro por perto era demais. Mas o que realmente me chocou foi quando Dona Maria me contou que um dia, voltando do banheiro no meio da noite, ela tropeçou no tapete e caiu. Fraturou o punho, ficou semanas sem poder fazer nada sozinha, dependendo dos filhos para tudo, se sentindo um peso, se sentindo inútil. E olha que ela teve sorte, porque poderia ter sido muito pior. Poderia ter batido a cabeça, poderia ter quebrado o quadril. E aí, meu amigo, minha amiga, a história seria completamente diferente. Uma fratura de quadril em uma pessoa da nossa idade pode ser o começo do fim. A imobilidade leva à perda de massa muscular, à depressão, a complicações respiratórias, a infecções. As estatísticas mostram que 1 em cada 5 pessoas acima de 65 anos que fraturam o quadril morre dentro de 1 ano. Isso mesmo que você ouviu. E tudo começou com algo que parecia tão
inofensivo, tão comum, tão normal, levantar à noite para fazer xixi, agora eu quero que você pare um segundo e pense comigo. Pense na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, no seu marido ou na sua esposa. Pense em tudo que você ainda quer viver com eles. Aniversários, casamentos, formaturas, viagens, almoços de domingo, aquelas conversas gostosas tomando um café. Agora imagine você preso em uma cama de hospital, ou pior, imagine você não estando mais aqui porque uma queda boba no meio da noite tirou tudo isso de você. Parece exagero? Pois não é. Eu vejo isso acontecer com uma frequência que me parte o coração. E o mais trágico é que, na maioria das vezes, poderia ter sido evitado. Então, se você está gostando deste conteúdo, se você quer continuar recebendo informações que realmente podem salvar a sua vida e melhorar a sua saúde, eu preciso que você faça uma coisa por mim agora. Se inscreva neste canal, ativa o sininho de notificações, porque eu posto vídeos toda semana com conteúdo sério, baseado em ciência, mas explicado de um jeito que você entende, sem aquele monte de termo técnico complicado. E deixa um comentário aqui embaixo me contando quantas vezes você levanta à noite para ir ao banheiro. Pode ser sincero? Pode ser sincera? Isso vai me ajudar a entender melhor vocês e a criar conteúdos ainda mais direcionados para suas necessidades. Vamos criar uma comunidade de gente que quer viver mais e melhor, com qualidade, com energia, com vitalidade. Porque envelhecer é obrigatório, mas envelhecer mal é uma escolha. Agora vamos entender o que está acontecendo no seu corpo quando você precisa levantar várias vezes à noite para urinar. O nome técnico disso é noctúria e não é frescura, não é mimimi. É uma condição médica real que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, especialmente depois dos 55, 60 anos. E existem várias razões pelas quais isso acontece. Vou explicar as principais para você entender direitinho. A primeira razão é a produção excessiva de urina durante a noite. Normalmente, o nosso corpo produz menos urina à noite do que durante o dia. Isso é controlado por um hormônio chamado vasopressina, que basicamente diz para os seus rins: olha, agora é hora de dormir, então segurem um pouco aí, não produzam tanta urina, mas com o passar dos anos, a produção desse hormônio diminui. Resultado: os seus rins continuam trabalhando a todo vapor, mesmo quando você deveria estar dormindo tranquilamente. Além disso, se você tem problemas como diabetes, insuficiência cardíaca ou está tomando diuríticos, a produção de urina aumenta ainda mais. A segunda razão é a capacidade reduzida da bexiga. Com a idade, a bexiga vai perdendo elasticidade, fica mais rígida e consegue armazenar menos urina do que antes. É como se você tivesse um tanque de gasolina que antes cabia 50 litros e agora só cabe 30. Você vai precisar abastecer com mais frequência, não tem jeito. Nas mulheres isso piora depois da menopausa, por causa da queda dos hormônios, especialmente o estrogênio, que afeta os músculos e tecidos da região pélvica. Nos homens, o problema geralmente está relacionado à próstata, que aumenta de tamanho e pressiona a bexiga, dando aquela sensação de que você precisa urinar mesmo quando a bexiga não está cheia. A terceira razão, e essa é uma que muita gente não sabe, é a retenção de líquidos durante o dia. Sabe quando você passa o dia inteiro sentado ou em pé e à noite as suas pernas estão inchadas? Aquele inchaço é líquido acumulado. Quando você se deita, esse líquido que estava acumulado nas pernas volta para a circulação e vai parar onde? Nos rins, que vão filtrar e transformar em urina. É por isso que muita gente sente aquela vontade enorme de fazer xixi logo que se deita. Mas aqui está o ponto crucial que eu preciso que você entenda. Cada vez que você levanta à noite, você está
interrompendo seu ciclo de sono. E o sono não é só uma questão de descansar o corpo. Durante o sono, especialmente durante as fases profundas do sono, o seu corpo está trabalhando intensamente para se reparar, para consolidar memórias, para equilibrar hormônios, para fortalecer o sistema imunológico. Quando você acorda no meio da noite, você interrompe esse processo. E se isso acontece toda noite, várias vezes por noite, durante meses, durante anos, o estrago é enorme. A privação crônica de sono está ligada a uma lista assustadora de problemas de saúde: hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, ansiedade, declínio cognitivo, demência, Alzheimer, aumento do risco de infarto e derrame. Isso mesmo, você não leu errado. Aquela levantadinha inocente no meio da noite pode estar abrindo as portas para doenças gravíssimas. E tem mais. A falta de sono afeta o seu equilíbrio, a sua coordenação motora, o seu tempo de reação. É por isso que as quedas são tão comuns. Você está meio grogue, está escuro, você não está totalmente consciente e basta um segundo de descuido para acontecer uma tragédia. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você já parou para pensar no impacto que a sua falta de sono tem nas pessoas que você ama? Quando você não dorme bem, você fica irritado, impaciente, sem energia, você não tem disposição para brincar com os netos, para conversar com seu marido ou com a sua esposa, para sair com os amigos. Você vai se isolando, vai perdendo o interesse pelas coisas que antes te davam prazer. E as pessoas ao seu redor sofrem com isso também. Elas veem você mudando, ficando apático, ficando triste e não sabem como ajudar. Muitas vezes elas acham que você está ficando velho, que é assim mesmo, que não tem o que fazer. Mas tem, meu querido, minha querida, tem sim. E olha, eu não estou aqui para te assustar à toa. Eu estou te contando tudo isso porque eu me importo de verdade com você. Porque eu já vi muita gente sofrer por falta de informação, por achar que certos sintomas são normais, por não procurar ajuda a tempo. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que você viva muitos anos ainda, com saúde, com disposição, aproveitando cada momento com as pessoas que você ama. E para isso, você precisa dormir bem. Você precisa de um sono reparador, profundo. Então agora vamos ao que realmente interessa. Vamos falar dos 3 alimentos que vão mudar a sua vida, que vão fazer você dormir a noite toda sem precisar levantar para ir ao banheiro. E olha, eu não estou falando de nada mirabolante, nada caro, nada difícil de encontrar. São alimentos simples que provavelmente você já conhece, mas que quando usados da forma certa, na hora certa, fazem uma diferença absurda. Isso mesmo, aquela banana humilde que você compra na feira. Mas não é qualquer banana e não é de qualquer jeito. A banana é riquíssima em potássio. E o potássio é fundamental para regular o equilíbrio de líquidos no seu corpo. Quando você tem potássio suficiente, o seu corpo consegue controlar melhor a retenção de líquidos, evitando aquele inchaço nas pernas que eu mencionei antes. Além disso, a banana contém magnésio e triptófano, que são precursores da serotonina e da melatonina, os hormônios do sono. Ou seja, a banana não só ajuda a reduzir a produção de urina à noite, como também te ajuda a dormir melhor. Agora, a forma como você consome a banana faz toda a diferença. Eu recomendo que você coma uma banana cerca de 2 horas antes de dormir. Por quê? Porque se você comer muito perto da hora de deitar, o açúcar da banana pode te dar um pico de energia e aí você vai ficar lá contando carneirinhos. Mas se você come com antecedência, o triptófano tem tempo de ser convertido em serotonina e melatonina, e quando você deitar,
você vai estar relaxado e pronto para uma noite de sono profundo. E olha, tem gente que gosta de fazer aquele chá de banana, fervendo a banana com casca e tudo. Funciona também, porque a casca da banana tem ainda mais magnésio e potássio. Mas cuidado, lava bem a banana antes, porque ninguém quer tomar chá com agrotóxico, não é mesmo? O segundo alimento é a semente de abóbora. Eu sei. Você deve estar pensando, semente de abóbora, Ana Beatriz, sério? Mas escuta aqui, essas sementinhas são uma potência nutricional. Elas são ricas em magnésio, zinco e ômega 3. O magnésio, como eu já mencionei, é essencial para o relaxamento muscular e para a produção de melatonina. O zinco é importantíssimo para a saúde da próstata nos homens e muitos casos de noctúria masculina estão relacionados a problemas na próstata. E o ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a inflamação na bexiga e no trato urinário. Mas aqui está o segredo. Você não pode sair comendo 1 quilo de semente de abóbora de uma vez. A quantidade ideal é cerca de 2 colheres de sopa por dia. Você pode comer puro, pode jogar na salada, pode bater no liquidificador com uma vitamina, pode torrar no forno com um pouquinho de sal. O importante é consumir regularmente. E olha, os resultados não são imediatos. Você não vai comer semente de abóbora hoje e amanhã já está dormindo a noite toda. Mas se você consumir diariamente por 2, 3 semanas, você vai começar a notar a diferença. As idas ao banheiro vão diminuir, você vai acordar menos vezes e o seu sono vai melhorar significativamente. E o terceiro alimento, esse aqui é o meu favorito, é o chá de cavalinha. A cavalinha é uma planta medicinal que tem propriedades diuréticas. Mas calma, antes que você me pergunte, Ana Beatriz, você tá louca? Como é que um diurético vai me ajudar à noite? Deixa eu te explicar. O problema não é fazer xixi. O problema é fazer xixi à noite. A cavalinha, quando consumida durante o dia, ajuda o seu corpo a eliminar o excesso de líquidos durante o dia, evitando aquela retenção que eu expliquei antes. Quando você elimina bem os líquidos durante o dia, sobra menos para eliminar à noite. É simples assim. Mas atenção, e isso é muito importante, você deve tomar o chá de cavalinha pela manhã ou no máximo até o meio da tarde. Nunca, jamais, em hipótese alguma, tome chá de cavalinha à noite, porque aí sim você vai passar a noite no banheiro. E outra coisa, se você tem problemas renais, se você toma medicamentos para pressão ou diuréticos, converse com o seu médico antes de começar a usar cavalinha, porque ela pode interagir com esses medicamentos. A forma de preparo é simples. Você coloca 1 colher de sopa de cavalinha seca em uma xícara de água fervente, deixa em infusão por uns 10 minutos, coa e bebe. Você pode tomar 2 xícaras por dia, uma pela manhã e outra no início da tarde. E olha, assim como a semente de abóbora, os resultados não são da noite para o dia. Você precisa ter consistência, precisa usar regularmente para ver os benefícios. Agora, esses 3 alimentos sozinhos já vão fazer uma diferença enorme na sua vida. Mas se você realmente quer maximizar os resultados, se você quer ter certeza de que vai dormir a noite toda, você precisa combinar esses alimentos com algumas mudanças de hábitos. E olha, eu sei que mudar hábitos não é fácil, principalmente quando você já tem 60, 65, 70 anos e está acostumado a fazer as coisas de um jeito há décadas, mas eu te garanto que vale a pena. Eu te garanto que quando você começar a dormir bem de novo, quando você acordar de manhã descansado, com energia, com disposição, você vai olhar para trás e vai pensar, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Então vamos lá, vou te dar algumas dicas práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. A primeira dica, e essa é básica, mas muita gente ignora, é controlar a ingestão de líquidos à noite. Olha, você precisa beber água,
Isso é fundamental, mas você não precisa beber 2 litros de água depois das 6 da tarde. O ideal é que você beba a maior parte dos seus líquidos durante o dia, de manhã e à tarde. Depois das 6, 7 da noite, você reduz bastante. E isso vale para tudo, não é só água. Chá, suco, refrigerante, sopa, frutas com muito líquido como melancia e melão, tudo isso conta. E por favor, pelo amor de Deus, evite bebidas com cafeína e álcool à noite. A cafeína é um estimulante e também é diurético, então aquele cafezinho depois do jantar tá te sabotando duplamente. E o álcool, apesar de muita gente achar que ajuda a dormir, na verdade atrapalha a qualidade do sono e também irrita a bexiga, fazendo você querer urinar mais. Então, se você gosta de tomar uma cervejinha, um vinho, tudo bem, mas tome no máximo até o início da noite e com moderação. A segunda dica é esvaziar a bexiga completamente antes de dormir. Parece óbvio, mas muita gente vai ao banheiro correndo, faz xixi rapidinho e já sai. Não, você precisa ter calma, precisa relaxar, precisa dar tempo para a bexiga esvaziar completamente. E tem uma técnica que eu ensino para os meus pacientes que funciona muito bem. Depois que você terminar de urinar, espera uns 30 segundos, levanta, senta de novo e tenta urinar mais um pouquinho. Muitas vezes ainda sai um pouco mais. Isso garante que você esvaziou completamente e reduz as chances de você acordar uma hora depois com vontade de novo. A terceira dica é elevar as pernas durante o dia. Lembra daquela história da retenção de líquidos? Então, se você passar muito tempo sentado ou em pé, o líquido vai se acumular nas pernas por causa da gravidade. Uma forma simples de ajudar a drenar esse líquido durante o dia é elevar as pernas. Você pode fazer isso à tarde, deitar no sofá e colocar as pernas para cima, apoiadas em algumas almofadas por uns 20, 30 minutos. Isso ajuda o líquido a voltar para a circulação durante o dia e não à noite quando você está tentando dormir. A quarta dica é cuidar da sua alimentação de uma forma geral. Alimentos muito salgados causam retenção de líquidos. Alimentos muito processados, cheios de conservantes e sódio, também. Então, capriche nas frutas, nos vegetais, nas proteínas magras, nos grãos integrais. E olha, eu não estou falando para você virar vegetariano da noite para o dia, nem para você cortar tudo que você gosta. Estou falando de equilíbrio, de fazer escolhas melhores na maior parte do tempo. A quinta dica é fazer exercícios físicos regularmente. Eu sei que você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas é porque é a verdade. O exercício melhora a circulação, ajuda a controlar o peso, fortalece os músculos, inclusive os músculos do assoalho pélvico, que são importantes para o controle da bexiga, melhora o sono, reduz o estresse, é benefício em cima de benefício. E não precisa ser nada muito intenso. Uma caminhada de 30 minutos por dia já faz uma diferença enorme. Se você conseguir fazer algum exercício de fortalecimento também, melhor ainda. E aqui vai uma dica de ouro, principalmente para as mulheres. Exercícios de Kegel. Esses exercícios fortalecem a musculatura do assoalho pélvico e ajudam muito no controle da bexiga. A forma de fazer é simples. Você contrai os músculos como se estivesse segurando o xixi, mantém contraído por 5 segundos, relaxa por 5 segundos e repete. Você pode fazer isso em qualquer lugar, sentada, em pé, deitada, ninguém vai perceber. O ideal é fazer 3 séries de 10 repetições por dia. E olha, em poucas semanas você já vai notar a diferença. A sexta dica é manter um peso saudável. O excesso de peso pressiona a bexiga e piora os sintomas de notúria. Além disso, a obesidade está associada a uma série de outros problemas que afetam o sono, como a apneia do sono.
Então, se você está acima do peso, vale muito a pena fazer um esforço para emagrecer. Não precisa ser uma transformação radical. Perder 5, 10 quilos já faz uma diferença significativa. A sétima dica é criar uma rotina de sono. O nosso corpo adora rotina, adora previsibilidade. Então, tente ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos fins de semana. Crie um ritual relaxante antes de dormir. Pode ser ler um livro, ouvir uma música calma, fazer uma meditação, tomar um banho morno. Evite telas de celular, tablet, televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, porque a luz azul dessas telas atrapalha a produção de melatonina. E a 8ª dica, que muita gente esquece, é cuidar da saúde emocional. O estresse, a ansiedade, a depressão, tudo isso afeta o sono e pode piorar os sintomas de noctúria. Então procure fazer coisas que te dão prazer, que te relaxam. Passe tempo com as pessoas que você ama. Ria mais, porque o riso é um remédio poderoso. E se você está passando por um momento difícil, se está se sentindo triste, ansioso, não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Agora, eu quero te contar mais uma história, porque eu acho que ela ilustra perfeitamente o poder dessas mudanças. Eu tive um paciente, vou chamá-lo de Seu João. Seu João tem 72 anos, é aposentado, sempre foi muito ativo, trabalhava na roça a vida inteira, mas há uns 5 anos começou a ter problemas para dormir porque levantava 3, 4 vezes por noite para urinar. Ele foi ao médico, fez exames, descobriu que a próstata estava um pouco aumentada, mas nada muito grave. O médico disse que era normal para a idade e receitou um remédio. O remédio ajudou um pouco, mas ele continuava levantando pelo menos 2 vezes por noite. Seu João chegou até mim completamente desanimado. Ele me disse: doutor, eu não aguento mais. Eu estou sempre cansado. Não tenho vontade de fazer nada. Minha esposa reclama que eu estou irritado o tempo todo. Eu não brinco mais com meus netos. Eu só quero ficar deitado no sofá. Eu olhei para ele e disse: Seu João, nós vamos resolver isso, mas você vai ter que confiar em mim e seguir direitinho o que eu vou te orientar. Eu passei para ele exatamente o que estou te passando agora. A banana, a semente de abóbora, o chá de cavalinha, as mudanças de hábitos, tudo. No começo ele ficou meio cético, achava que era coisa de louco, mas a esposa dele insistiu e ele topou tentar. Depois de 3 semanas, ele voltou no consultório. E, gente, a diferença era visível. Ele estava com outro semblante, com mais energia, sorrindo. Ele me contou que nas últimas 2 semanas tinha dormido a noite inteira em 4 dias e nos outros dias tinha levantado no máximo 1 vez. Ele disse que estava se sentindo outra pessoa, que tinha voltado a fazer as coisas que gostava, que o relacionamento com a esposa tinha melhorado, que estava brincando de novo com os netos. E sabe o que mais me emocionou? Ele me disse: doutora, eu achei que nunca mais ia me sentir assim. Eu achei que era o fim, que eu ia passar o resto da vida cansado e infeliz. Mas agora eu vejo que ainda tenho muita vida pela frente e eu vou aproveitar cada segundo. Gente, quando eu ouço um depoimento desses, eu tenho certeza de que escolhi a profissão certa. Porque não tem dinheiro no mundo que pague a sensação de ver alguém recuperando a qualidade de vida, recuperando a alegria, recuperando a esperança. Eu quero que você recupere o seu sono, a sua energia, a sua disposição. Eu quero que você acorde de manhã se sentindo descansado, pronto para aproveitar o dia. Eu quero que você tenha saúde para curtir a sua família, para viajar, para fazer tudo o que você sonha. E olha, eu sei que pode parecer difícil, eu sei que pode parecer que é muita coisa para mudar, mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Começa com uma coisa, por exemplo, começa a comer uma banana todo dia, 2 horas antes de dormir. Depois de 1 semana, adiciona a semente de abóbora, mais 1 semana,
começa com chá de cavalinha. Vai aos poucos no seu ritmo. O importante é começar. O importante é dar o primeiro passo, porque cada dia que passa com você dormindo mal é um dia a menos de vida com qualidade. E você merece mais, você merece muito mais. Você trabalhou a vida inteira, criou seus filhos, cuidou da sua família, agora é hora de cuidar de você. E não me venha com essa história de que já está velho demais, de que não adianta mais. Isso é mentira. Nunca é tarde para melhorar a sua saúde, nunca é tarde para fazer mudanças positivas. Agora eu quero falar sobre um assunto que muita gente tem vergonha de comentar, mas que é super importante. A incontinência urinária. Algumas pessoas não só têm vontade de urinar à noite, mas às vezes não conseguem segurar e acabam tendo pequenos escapes. Isso é muito mais comum do que você imagina, principalmente nas mulheres depois da menopausa e nos homens que têm problemas de próstata. E olha, eu entendo perfeitamente a vergonha, o constrangimento. Muitas vezes as pessoas deixam de sair de casa, deixam de ter uma vida social por causa disso. Mas eu preciso que você saiba que isso também tem solução. Os exercícios de Kegel que eu mencionei antes são extremamente eficazes para fortalecer a musculatura e melhorar o controle. Além disso, existem tratamentos médicos, fisioterapia pélvica e, em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos que resolvem o problema. Então não fique sofrendo em silêncio, não fique se isolando. Procure ajuda, converse com um médico, com urologista ou um ginecologista. Você não precisa viver assim. E já que estamos falando de assuntos delicados, vamos falar também sobre a próstata nos homens. O aumento da próstata é extremamente comum depois dos 50 anos e é uma das principais causas de notúria masculina. A próstata aumentada pressiona a uretra e dificulta o esvaziamento completo da bexiga. O resultado é que você faz xixi, mas fica sempre aquela sensação de que ainda tem mais e pouco tempo depois você já está com vontade de novo. Além dos alimentos que eu mencionei, especialmente a semente de abóbora, que é excelente para a saúde da próstata, existem outros alimentos e suplementos que podem ajudar. O tomate, por exemplo, é rico em licopeno, um antioxidante poderoso que protege a próstata. O chá verde também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E tem um suplemento chamado Sol Palmetto, que é um extrato de uma palmeira, que vários estudos mostram que ajuda a reduzir os sintomas do aumento da próstata. Mas, de novo, converse com seu médico antes de começar a tomar qualquer suplemento. E olha, eu não posso deixar de mencionar a importância dos exames de rotina. Homens, vocês precisam fazer o exame da próstata regularmente, pelo menos uma vez por ano depois dos 50 anos. Eu sei que tem aquele tabu, aquela resistência, mas, gente, é um exame rápido que pode salvar sua vida. O câncer de próstata é um dos mais comuns em homens, mas quando detectado precocemente, as chances de cura são altíssimas. Então não seja teimoso, não deixe o orgulho ou a vergonha te impedir de cuidar da sua saúde. E para as mulheres, a mesma coisa. Exames ginecológicos regulares, mamografia, exames de sangue, tudo isso é fundamental. A prevenção é sempre o melhor remédio. É muito mais fácil e mais barato prevenir uma doença do que tratar uma doença já instalada. E além disso, muitas doenças no início não dão sintomas. Então você pode estar achando que está tudo bem, mas na verdade tem algo acontecendo que precisa ser tratado. Agora vamos falar de um outro aspecto importante que está diretamente relacionado ao sono e à saúde em geral, que é a alimentação. Eu já mencionei alguns alimentos específicos, mas eu quero que você entenda que a alimentação é a base de tudo. Você é literalmente aquilo que você come.
Cada célula do seu corpo é feita a partir dos nutrientes que você ingere. Então, se você come porcaria, o seu corpo vai ser feito de porcaria. Se você come alimentos de qualidade, nutritivos, o seu corpo vai funcionar melhor. Você vai ter mais energia, mais disposição, mais saúde. E olha, eu não estou falando de dieta da moda, de cortar carboidrato, de fazer jejum intermitente, nada disso. Estou falando de comer comida de verdade. Frutas, verduras, legumes, grãos, proteínas magras, gorduras boas. Evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, aqueles que vêm em pacotes cheios de ingredientes que você nem sabe o que é. Evitar o excesso de açúcar, o excesso de sal, o excesso de gordura ruim. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é: coma com atenção, coma devagar, mastigue bem. Muita gente come na frente da televisão, come com pressa, engole a comida quase sem mastigar. E aí o que acontece? A digestão fica ruim, você tem azia, refluxo, gases, inchaço. Além disso, quando você come rápido, você come mais do que precisa, porque o cérebro demora uns 20 minutos para receber o sinal de que você está satisfeito. Então desacelera, aproveita a comida, sente os sabores, as texturas. Comer pode e deve ser um momento de prazer. E por falar em prazer, eu não estou dizendo que você nunca mais pode comer um doce, um salgadinho, uma pizza. Claro que pode. A vida é para ser vivida e comida é uma das grandes alegrias da vida. O problema é o excesso. É comer essas coisas todo dia, várias vezes por dia. Se você come bem 90% do tempo, os outros 10% você pode relaxar e comer o que quiser sem culpa. Agora, tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara. Tudo que eu estou te falando aqui são orientações gerais, baseadas em ciência, que funcionam para a maioria das pessoas. Mas cada pessoa é única, cada corpo é diferente. Então, se você tem alguma condição de saúde específica, se você toma medicamentos, se você tem alergias, é fundamental que você converse com o seu médico antes de fazer qualquer mudança. O que eu quero é te dar informação, te dar ferramentas, te empoderar para que você possa tomar decisões melhores sobre a sua saúde, mas isso não substitui uma consulta médica, um acompanhamento profissional. E já que estamos falando de médicos, eu quero fazer um apelo aqui. Não tenha medo de procurar ajuda. Não tenha vergonha de falar sobre os seus sintomas. Muitas vezes as pessoas ficam sofrendo em silêncio porque acham que o médico vai achar bobagem ou porque tem vergonha de falar sobre certos assuntos. Mas olha, o médico está ali para te ajudar, para te ouvir, para te orientar. E se você não se sentir confortável com um médico, procure outro. Você tem todo o direito de buscar um profissional com quem você se sinta à vontade, em quem você confie. E outra coisa, leve as suas dúvidas anotadas para consulta. Muitas vezes a gente chega no consultório, fica nervoso, esquece metade do que queria perguntar. Então anota tudo antes, os sintomas, as dúvidas, os medicamentos que você toma, tudo. Isso ajuda muito a consulta a ser mais produtiva. Agora eu quero voltar um pouco para a questão do sono, porque eu realmente não consigo enfatizar o suficiente o quão importante isso é. O sono é um dos pilares da saúde, junto com a alimentação e a atividade física. Quando você dorme bem, tudo no seu corpo funciona melhor. O seu sistema imunológico fica mais forte, você fica menos propenso a pegar gripes, infecções. A sua capacidade de concentração e memória melhora. O seu humor melhora. Você tem mais energia, mais disposição. O seu metabolismo funciona melhor, fica mais fácil controlar o peso. Os seus hormônios ficam equilibrados. A sua pele fica mais bonita. Você envelhece mais devagar. Por outro lado, quando você dorme mal, tudo desanda. Você fica mais propenso a ficar doente. A sua
capacidade cognitiva diminui, você fica esquecido, confuso, você fica irritado, ansioso, deprimido, você não tem energia para nada, o seu metabolismo desacelera, você ganha peso mais facilmente, os seus hormônios ficam desregulados, você envelhece mais rápido. E como eu já mencionei, o risco de doenças graves como diabetes, hipertensão, infarto, derrame, demência, tudo isso aumenta. Então, quando eu te digo que resolver esse problema de levantar à noite para ir ao banheiro pode mudar a sua vida, eu não estou exagerando. Eu estou sendo absolutamente literal. Melhorar o seu sono pode adicionar anos à sua vida. E mais importante ainda, pode adicionar vida aos seus anos. Porque não adianta viver até os 90 se você vai passar os últimos 20 anos doente, dependente, sem qualidade de vida. O que a gente quer é viver muito e viver bem, com saúde, com autonomia, com alegria. E sabe o que é mais incrível? E para conseguir isso, muitas vezes você não precisa de remédios caros, de tratamentos complicados. Você precisa de informação, de conhecimento, de fazer escolhas melhores no seu dia a dia. É claro que tem situações em que a medicação é necessária, em que procedimentos médicos são necessários, mas na maioria dos casos, mudanças no estilo de vida fazem uma diferença enorme. E olha, eu sei que mudar não é fácil. Eu sei que você já tentou várias vezes fazer dieta, fazer exercício e não conseguiu manter. Eu sei que às vezes parece que é impossível, que você não tem força de vontade, que você sempre volta para os velhos hábitos. Mas sabe por quê? Porque você estava tentando fazer mudanças radicais tudo de uma vez e isso não funciona. O cérebro humano resiste a mudanças bruscas. O segredo é fazer pequenas mudanças, uma de cada vez, até que elas se tornem hábitos automáticos. Por exemplo, em vez de decidir que você vai comer perfeitamente a partir de amanhã, comece adicionando uma fruta no café da manhã. Só isso. Faça isso por 2 semanas até virar automático. Aí você adiciona uma salada no almoço, mais 2 semanas. Aí você troca o refrigerante por água. E assim por diante. Pequenos passos, consistência, paciência. Esse é o caminho. E outra coisa importante, não seja tão duro consigo mesmo. Você vai ter dias ruins, dias em que você vai comer aquela pizza inteira, dias em que você não vai ter vontade de fazer exercício. Tudo bem, isso é normal, isso é humano. O importante é não desistir, não jogar tudo para o alto. No dia seguinte você recomeça, simples assim. Não existe perfeição, existe progresso. Ter apoio, chama o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos e fala: olha, eu estou tentando melhorar a minha saúde, eu preciso da ajuda de vocês. Peça para eles te apoiarem, te incentivarem, até fazerem as mudanças junto com você. Tudo fica mais fácil quando você não está sozinho. Agora, vamos recapitular rapidinho tudo que a gente conversou até aqui, porque eu sei que foi muita informação. Primeiro, a gente entendeu que levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro não é normal, não é algo que você tem que aceitar como parte do envelhecimento. É um problema que tem solução. Segundo, a gente entendeu que esse problema não é só chato, ele é perigoso. Ele aumenta o risco de quedas, de fraturas, de doenças graves relacionadas à privação de sono. E ele afeta não só você, mas toda a sua família. Terceiro, a gente aprendeu sobre os 3 alimentos poderosos. A banana, que ajuda a regular o equilíbrio de líquidos e melhora o sono. A semente de abóbora, que é rica em magnésio e zinco e ajuda especialmente a próstata nos homens. E o chá de cavalinha, que tomado durante o dia ajuda a eliminar o excesso de líquidos e evita a retenção.
quarto, a gente falou sobre mudanças de hábitos importantes, controlar a ingestão de líquidos à noite, esvaziar completamente a bexiga antes de dormir, elevar as pernas durante o dia, cuidar da alimentação, fazer exercícios, manter um peso saudável, criar uma rotina de sono, cuidar da saúde emocional. Quinto, a gente falou sobre a importância de procurar ajuda médica, de fazer exames de rotina, de não ter vergonha de falar sobre os seus sintomas. E sexto, a gente falou sobre a importância de fazer mudanças pequenas e consistentes, de ter paciência, de não desistir, de buscar apoio. Agora eu quero te dar mais algumas dicas práticas que vão complementar tudo que a gente já conversou. Vamos falar sobre a temperatura do quarto. Para dormir bem, o ideal é que o quarto esteja fresco, entre 18 e 21 graus. Um ambiente muito quente atrapalha o sono. Então, se você não tem ar-condicionado, pelo menos deixe uma janela aberta, use um ventilador. Outra coisa importante é a escuridão. O nosso cérebro produz melatonina quando está escuro, então deixe o quarto o mais escuro possível. Se entrar luz da rua, use cortinas blackout ou uma máscara de dormir e apaga todas aquelas luzinhas de aparelhos eletrônicos, porque mesmo uma luz pequena pode atrapalhar. E o barulho, se você mora em um lugar barulhento, considere usar protetores auriculares ou um aparelho de ruído branco, que é um som constante que mascara outros barulhos e ajuda muita gente a dormir melhor. E o colchão e o travesseiro, eles são fundamentais. Se o seu colchão está velho, afundado, está na hora de trocar. Um bom colchão é um investimento na sua saúde. E o travesseiro tem que ser adequado para a sua posição de dormir. Se você dorme de lado, precisa de um travesseiro mais alto para manter a coluna alinhada. Se dorme de barriga para cima, um travesseiro mais baixo. E se dorme de bruços, que não é o ideal, mas muita gente faz um travesseiro bem fininho ou nenhum. Agora, vamos falar sobre suplementos que podem ajudar no sono. Eu já mencionei a melatonina, que é o hormônio do sono. Ela é vendida sem receita em muitos lugares e pode ajudar bastante, especialmente se você tem dificuldade para pegar no sono. A dose usual é de 1 a 3 miligramas, tomada cerca de 30 minutos antes de dormir. Mas atenção, a melatonina não é para ser usada todo dia indefinidamente. É mais para situações específicas, como quando você está com sono desregulado ou quando você viaja e tem jet lag. Outro suplemento que pode ajudar é o magnésio. Muita gente tem deficiência de magnésio e nem sabe. O magnésio ajuda no relaxamento muscular, na produção de melatonina, na regulação do sistema nervoso. A dose usual é de 300 a 400 miligramas por dia, de preferência à noite. Mas cuidado, magnésio em excesso pode causar diarreia, então comece com uma dose menor e vá aumentando aos poucos. E tem também os chás calmantes, camomila, erva cidreira, valeriana, maracujá. Todos esses têm propriedades relaxantes e podem ajudar a preparar o corpo para o sono. Você pode tomar uma xícara cerca de 1 hora antes de dormir, mas lembra, não exagera na quantidade de líquido à noite. Agora eu quero falar sobre um assunto que muita gente não associa com o sono, mas que tem tudo a ver, que é a exposição à luz solar durante o dia. O nosso corpo tem um relógio biológico chamado ritmo circadiano, que é regulado principalmente pela luz. Quando você se expõe à luz solar durante o dia, especialmente de manhã, você está dizendo para o seu corpo: agora é hora de ficar acordado, alerta. E aí, à noite, quando escurece, o corpo entende que é hora de dormir e produz melatonina. Mas se você passa o dia inteiro dentro de casa sem se expor à luz natural, o seu ritmo circadiano fica confuso. O corpo não sabe direito quando é dia e quando é noite. Resultado: dificuldade para dormir à noite e sonolência durante o dia. Então faça um esforço para
sair um pouco ao sol todo dia, nem que seja por 15, 20 minutos. Pode ser para fazer uma caminhada, para sentar no quintal, para tomar um café na varanda. Além de ajudar no sono, você ainda está produzindo vitamina D, que é essencial para os ossos, para o sistema imunológico, para o humor. E já que estamos falando de vitamina D, vale a pena fazer um exame para ver como estão os seus níveis. A deficiência de vitamina D é super comum, especialmente em pessoas mais velhas que saem pouco de casa e está associada a uma série de problemas de saúde. Se os seus níveis estiverem baixos, o médico pode recomendar suplementação. Agora, vamos falar sobre algo que eu considero fundamental, mas que muita gente negligencia, que é a saúde mental e emocional. O estresse crônico, a ansiedade, a depressão, tudo isso afeta profundamente o sono e a saúde em geral. E olha, chegar na terceira idade traz desafios emocionais. Muitas vezes você está lidando com a perda de pessoas queridas, com a aposentadoria e a mudança de rotina, com limitações físicas que você não tinha antes, às vezes com solidão. É muito importante que você reconheça esses sentimentos, que você não os ignore ou minimais. E é muito importante que você busque formas saudáveis de lidar com eles. Pode ser através de terapia, que eu recomendo fortemente. Pode ser através de grupos de apoio, de atividades que te dão prazer, de hobbies, de voluntariado, de espiritualidade. Cada pessoa encontra o seu caminho. E olha, não existe isso de que terapia é só para quem está louco ou que você tem que dar conta de tudo sozinho. Procurar ajuda é sinal de força, não de fraqueza. É você reconhecendo que está passando por um momento difícil e que quer melhorar. E acredita em mim, conversar com um profissional qualificado pode fazer uma diferença enorme na sua qualidade de vida. E tem também as técnicas de relaxamento e mindfulness que você pode praticar, meditação, respiração profunda, yoga, tai chi. Todas essas práticas ajudam a reduzir o estresse, a acalmar a mente, a melhorar o sono e não precisa ser nada complicado. Você pode começar com apenas 5 minutos por dia de respiração profunda, senta confortavelmente, fecha os olhos e respira fundo pelo nariz, enchendo bem o pulmão, segura por alguns segundos e solta devagar pela boca. Repete isso por 5 minutos. Você vai ver como relaxa. Agora, eu quero falar sobre relacionamentos, porque eles são essenciais para a saúde e a felicidade. Estudos mostram que pessoas que têm relacionamentos sociais fortes vivem mais e são mais saudáveis. Então, cultive as suas amizades. Mantenha contato com a família, participe de atividades em grupo. Se você está se sentindo sozinho, faça um esforço para sair, para conhecer gente nova. Pode ser em um grupo de caminhada, em um coral, em um curso, em um trabalho voluntário, em uma igreja. Tem tantas opções. E se você é casado ou tem um companheiro, invista nesse relacionamento. Muitos casais, depois de tantos anos juntos, caem na rotina, param de se dedicar um ao outro. Mas olha, nunca é tarde para reavivar a chama, para fazer coisas juntos, para conversar, para se divertir. Um relacionamento saudável e feliz é um dos maiores presentes que você pode ter na vida. E não esqueça dos netos, se você tem. Eles são uma fonte incrível de alegria e renovação. Passa tempo com eles, brinca, conta histórias, ensina coisas. Você está criando memórias preciosas que eles vão carregar para sempre. E ao mesmo tempo, você está se mantendo ativo, conectado, com um propósito. Agora, eu quero tocar em um assunto delicado, mas importante, que é o uso de medicamentos. Muitas pessoas na terceira idade tomam vários remédios por dia para diferentes condições. E alguns desses medicamentos podem afetar o sono e a produção de urina. Por exemplo, os diuréticos.
que são usados para tratar pressão alta e insuficiência cardíaca. Fazem você urinar mais. Se você toma diurético à noite, é óbvio que você vai levantar várias vezes para ir ao banheiro, então converse com o seu médico sobre os horários dos seus medicamentos. Muitas vezes é possível ajustar para tomar os diuréticos de manhã ou no início da tarde, em vez de à noite. E tem também a questão da polifarmácia, que é quando você está tomando muitos remédios ao mesmo tempo. Às vezes você vai em vários médicos diferentes, cada um receita um remédio, e você acaba tomando 10, 12 medicamentos por dia. E muitas vezes, alguns desses remédios nem são mais necessários, ou estão interagindo entre si de forma negativa. Então é muito importante fazer uma revisão periódica dos seus medicamentos com seu médico. Leva todos os remédios que você toma, incluindo os naturais e os que você compra sem receita, e pergunta: eu realmente preciso de todos esses? Tem algum que pode ser retirado? Tem algum que pode ser substituído por outro com menos efeitos colaterais? Essa conversa pode fazer uma diferença enorme. Agora, vamos falar sobre hidratação, porque eu sei que pode parecer contraditório eu ficar falando para você beber menos líquido à noite, mas ao mesmo tempo falar da importância de se manter hidratado. Então, deixa eu esclarecer. Você precisa sim beber bastante líquido, cerca de 2 litros por dia, mas a maior parte deve ser consumida durante o dia, de manhã e à tarde. A hidratação adequada é fundamental para o funcionamento de todos os órgãos, incluindo os rins e a bexiga. Quando você está desidratado, a urina fica mais concentrada, mais escura e pode irritar a bexiga, dando aquela sensação de urgência. Então, bebe água regularmente durante o dia, mas como eu já disse, reduz bastante depois das 6, 7 da noite. E uma dica, presta atenção na cor da sua urina. Ela deve ser amarelo claro, quase transparente. Se estiver amarelo escuro ou alaranjado, você está desidratado e precisa beber mais água. Se estiver completamente transparente o tempo todo, você pode estar bebendo água demais, o que também não é ideal porque dilui os eletrólitos do corpo. Agora eu quero falar sobre algo que muita gente tem, mas não sabe, que é a apneia do sono. A apneia do sono é uma condição em que você para de respirar várias vezes durante a noite por alguns segundos. Isso interrompe o sono, mesmo que você não acorde completamente, e faz com que você não atinja as fases profundas do sono. Os sintomas incluem ronco alto, sensação de sufocamento durante a noite, acordar com a boca seca, dor de cabeça pela manhã, sonolência durante o dia e sim, levantar várias vezes à noite para urinar. Isso mesmo, a apneia do sono pode causar nocúria. Por quê? Porque as pausas na respiração causam um estresse no corpo que libera hormônios que aumentam a produção de urina. Então, se você tem esses sintomas, especialmente o ronco alto, é importante fazer um exame chamado polissonografia, que diagnostica a apneia. O tratamento geralmente envolve o uso de um aparelho chamado CPAP durante a noite, que mantém as vias aéreas abertas. E olha, muitas pessoas que começam a usar o CPAP relatam uma melhora enorme, não só no sono, mas também na notúria. Agora, eu quero falar sobre algo que é muito importante, mas que muita gente não dá a devida atenção, que é a postura. A forma como você se senta, como você fica em pé, como você dorme, tudo isso afeta a sua saúde. Uma postura ruim pode causar dores nas costas, no pescoço, nos ombros, pode afetar a respiração, a digestão, a circulação. E olha, com a idade, a tendência é a postura piorar, os ombros ficam mais curvados para frente, a cabeça fica projetada, a coluna fica mais encurvada. Então faça um esforço consciente para manter uma boa postura. Quando estiver sentado, mantenha as costas retas,
os ombros para trás, os pés apoiados no chão. Quando estiver em pé, distribua o peso igualmente nos 2 pés. Mantenha os ombros alinhados com os quadris. E quando for dormir, a melhor posição é de lado ou de barriga para cima, com um travesseiro adequado que mantenha a coluna alinhada. E tem exercícios específicos de alongamento e fortalecimento que ajudam muito a melhorar a postura. Vale a pena procurar um fisioterapeuta ou um educador físico para te orientar. Agora, vamos falar sobre algo que eu acho que é a chave para tudo que a gente conversou hoje, que é o autocuidado. Autocuidado não é egoísmo, não é vaidade, não é frescura. Autocuidado é você reconhecer que você é importante, que você merece cuidar de si mesmo, que você precisa estar bem para poder cuidar dos outros e aproveitar a vida. E autocuidado envolve tudo que a gente falou: alimentação saudável, exercício, sono adequado, hidratação, cuidar da saúde mental, manter relacionamentos, fazer exames de rotina, tomar os medicamentos corretamente, fazer atividades que te dão prazer. É um conjunto de atitudes e escolhas diárias que você faz em favor da sua saúde e do seu bem-estar. E olha, eu sei que às vezes você pode se sentir culpado por tirar um tempo para você, especialmente se você está acostumado a sempre colocar os outros em primeiro lugar. Mas pensa comigo, se você não cuidar de você, se você ficar doente, quem vai cuidar dos outros? Você não consegue dar o que você não tem. Então coloca a sua máscara de oxigênio primeiro, como eles dizem no avião, para depois poder ajudar os outros. E autocuidado também é saber dizer não. Não para coisas que te sobrecarregam, que te estressam, que te fazem mal. Você não precisa agradar todo mundo o tempo todo. Você não precisa aceitar todo convite, todo pedido de ajuda. Está tudo bem estabelecer limites, está tudo bem priorizar a sua paz e a sua saúde. Agora, eu quero fazer um resumo bem prático de tudo que você precisa fazer a partir de hoje para dormir a noite toda sem levantar para ir ao banheiro. Primeiro, começa a consumir os 3 alimentos que eu te ensinei. Uma banana, 2 horas antes de dormir, 2 colheres de sopa de semente de abóbora por dia e uma xícara de chá de cavalinha pela manhã e outra no início da tarde. Segundo, controla a ingestão de líquidos à noite. Bebe bastante água durante o dia, mas reduz depois das 6 da tarde. Evita cafeína e álcool à noite. Terceiro, esvazia completamente a bexiga antes de dormir. Usa aquela técnica de esperar um pouco, levantar, sentar de novo e tentar urinar mais um pouquinho. Quarto, eleva as pernas por 20, 30 minutos durante a tarde para ajudar a drenar o líquido acumulado. Quinto, melhora a tua alimentação de forma geral. Mais frutas, verduras, legumes, menos processados, menos sal, menos açúcar. Sexto, faz exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos de caminhada por dia. E, se possível, exercícios de fortalecimento e exercícios de Kegel. Sétimo, mantenha um peso saudável. Se você está acima do peso, faz um esforço para emagrecer aos poucos. Oitavo, crie uma rotina de sono. Vai para a cama e acorda sempre no mesmo horário. Cria um ritual relaxante antes de dormir. Deixa o quarto escuro, fresco e silencioso. Nono, cuida da tua saúde emocional. Pratica técnicas de relaxamento, mantém relacionamentos sociais, busca ajuda profissional se necessário. Décimo, faz exames de rotina e conversa com o teu médico sobre os teus sintomas e sobre os teus medicamentos. Se você fizer tudo isso, eu te garanto que em poucas semanas você vai começar a ver resultados. Você vai dormir melhor, vai ter mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida. E lembra, não precisa fazer tudo de uma vez. Começa com uma coisa, depois adiciona outra.
Vai no teu ritmo. O importante é começar. Agora, antes de eu me despedir, eu quero te deixar com uma reflexão. A vida é um presente precioso. E cada dia que passa é um dia a menos que você tem. Então não desperdice os seus dias se sentindo cansado, sem energia, sem vontade. Você merece viver plenamente, você merece aproveitar cada momento, você merece ser feliz e saudável. E tá nas tuas mãos fazer isso acontecer. Você tem o poder de mudar a tua vida, você tem o poder de fazer escolhas melhores, você tem o poder de cuidar de você. Então, eu te desafio, a partir de hoje, a fazer pelo menos uma mudança positiva na tua vida. Pode ser começar a comer aquela banana antes de dormir, pode ser fazer uma caminhada, pode ser ligar para um amigo que você não fala há tempos, pode ser marcar aquele exame que você está adiando, qualquer coisa, mas faz alguma coisa. Porque a mudança começa com um pequeno passo. E esse passo você dá agora. E se você gostou deste vídeo, se você aprendeu algo novo, se você acha que isso pode ajudar alguém que você conhece, compartilha, manda para os teus amigos, para a tua família, para aquele conhecido que você sabe que está passando pelo mesmo problema. Vamos espalhar informação de qualidade, vamos ajudar mais pessoas a terem uma vida melhor. E não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar um comentário aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, eu respondo sempre que posso. E eu adoro saber da tua história, das tuas dúvidas, das tuas conquistas. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que querem viver mais e melhor. E olha, eu quero te dizer uma coisa, de coração. Eu acredito em você. Eu acredito que você é capaz de fazer essas mudanças. Eu acredito que você tem força, tem determinação, tem vontade de melhorar. E eu vou estar aqui toda semana trazendo mais conteúdo, mais informação, mais motivação para te ajudar nessa jornada. Você não está sozinho, você não está sozinha. Nós estamos juntos nessa. Então respira fundo, levanta a cabeça e vamos em frente. A tua melhor versão está te esperando. A tua vida com mais saúde, mais energia, mais alegria está te esperando. E ela começa agora, com a decisão de cuidar de você, de se priorizar, de fazer o que precisa ser feito. Eu sou a Ana Beatriz Barbosa e eu te desejo toda a saúde, toda a felicidade, toda a energia do mundo. Até o próximo vídeo. E lembra, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para melhorar, nunca é tarde para viver a vida que você merece. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até breve.